que será que você não consegue ter tantos amigos quanto as outras pessoas que você conhece? Como lidar com essa sensação de fracasso social quando nós percebemos que simplesmente não conseguimos manter nenhuma amizade? Será que o problema está em nós mesmos? Esse é um assunto um tanto dolorido, mas que precisa de um olhar carinhoso. Vem comigo? Oiê, tudo bem? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Sou psicanalista e resolvi criar esse podcast para bater um papo com calma, para a gente falar um pouco sobre as coisas que estão escondidas ali embaixo do tapete, para a gente criar um cantinho seguro para a gente aqui, conversar sobre as emoções. É um espaço seguro de verdade, para a gente se expressar, para a gente sentir e se permitir sentir. Eu espero que esse podcast se torne parte da sua jornada de autoconhecimento, para a gente transformar as nossas relações e curar as nossas feridas enquanto estamos nesse processo. Então, para um pouco e ouça essa conversa. Faça uma pausa para sentir. Muito bem, você talvez esteja estranhando a minha voz, porque eu ainda não me recuperei da última virose que eu peguei, então minha voz está um pouco mais grave, um pouco mais falhando, mas eu não quero falhar no conteúdo com você. Então eu prefiro gravar um pouco com a voz assim, talvez um episódio um pouco mais curto, mas eu vou fazer e a gente não vai interromper a nossa conversa semanal aqui, tá legal? E como eu estou me dedicando ao máximo aqui, eu preciso um pouco também da sua dedicação para me ajudar a divulgar esse podcast. Faz toda a diferença quando você aí decide pegar o link desse episódio e mandar para seus amigos, seja no WhatsApp, seja, no Instagram, me marcando ou não, do jeito que você quiser, mas me ajude a chegar em mais pessoas. Por favor, isso faz muita diferença. Bom, acho que antes de eu falar sobre até a mensagem que eu recebi nesse tema, eu queria dizer que esse talvez seja um dos temas mais pedidos também nesses últimos momentos aqui do podcast. Tá? Muita gente perguntando sobre como é que a gente mantém amizades, como que a gente cria novas amizades. Então eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso aqui a partir dessa mensagem que eu recebi do Ladislau. Fala, Thiago! Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar você pela geração de conteúdos de altíssima qualidade e relevância. Muito obrigado pelo carinho, querido. Em relação a conteúdos de paternidade e parentalidade, você é a fonte que eu mais escutei e sigo escutando e acompanhando nesses últimos anos. Mas agora, com o podcast Pausa para Sentir, eu vejo que uma nova parte de mim está sendo acolhida também por você. Tenho 36 anos e sou pai de 2 crianças pequenas e um bebê. Eu, particularmente, tenho dificuldade em aceitar ou ficar de boa em relação a algumas amizades que eram muito próximas, fortes e íntimas e que tenham se afastado ou tenham se tornado contatos muito esporádicos e superficiais. Os casos mais recentes que aconteceram comigo foram referentes a um amigo e a uma amiga. Ambos são amizades da época da universidade e que, durante muitos anos, eu considerava eles como melhores amigos. E aí aqui talvez eu já precise fazer uma pausa nesse e-mail, porque senão eu tenho medo de esquecer sobre o que eu quero comentar aqui lendo isso com você aqui, tá bom? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender, e eu vou falar isso mais pra frente, é que amizades são relações, são relacionamentos. E como quaisquer relacionamentos, eles começam, eles se mantêm e às vezes eles se encerram também. São ciclos, sabe? Eles não são algo que vão se manter eternamente a qualquer custo só por serem amizades, né? E eu acho que a gente tem muita dificuldade em lidar com esses lutos. E eu acho que o primeiro passo que a gente precisa dar é justamente esse. Nomear a coisa. Falar que sim, você está vivendo um luto, querido Ladislau. E sim, é difícil você ter todas aquelas lembranças de universidade com os seus amigos, que você considerava melhores amigos, e agora perceber que eles se afastaram. E talvez não seja porque eles tenham se afastado porque eles quiseram, mas porque a vida tomou rumos diferentes. E tá tudo bem. E mais ainda, é perfeitamente possível que eles, naquela época, tenham sido seus melhores amigos, sim. Isso não invalida o fato deles terem sido seus melhores amigos. Mas foram naquela época. E hoje, de novo, a vida tomou um rumo diferente. Deixa eu continuar aqui então no e-mail dele. Em relação ao amigo, historicamente, ele é daquelas pessoas cujas conversas e assuntos não fluem no WhatsApp. Sabendo disso, eu geralmente propunha encontros presenciais, os quais geralmente eram muito bons e rendiam boas conversas. Muitas vezes papos mais profundos e coisas assim. Veio a pandemia e na impossibilidade dos encontros presenciais, por um bom tempo, nossos contatos acabaram enfraquecendo bastante. Ele está com o primeiro filho de 1 ano de idade e até hoje eu não conheci. E eu estou com a minha terceira filha com 7 meses que ele também não conheceu.
A última vez que nos encontramos foi no ano passado, e por iniciativa minha. No ano passado também teve um episódio no qual enviei um e-mail para ele contando várias novidades e outras questões, algumas que poucas pessoas sabiam, mas ele não se deu ao trabalho de responder. Aguardei por meses e nada. Respirei e perguntei a ele se ele tinha recebido aquele e-mail. Ele pediu desculpas, disse que sim e que retornaria, mas até hoje nada. Depois disso desanimei totalmente e nunca mais fiz contato com ele. E ele segue também tocando a vida sem fazer contato. Deixa eu fazer aqui então uma pausa desse seu amigo. E dá para perceber na sua fala, na forma como você escreve, que existe um ressentimento aí. Existe algo de um afeto não correspondido que de fato machuca. E esse sentimento que você tem aí, ele é genuíno. Ele existe, tá? E o que você encontra aqui, na verdade, é uma não correspondência de uma relação, porque a gente fica achando que amizade é algo que se dá por estar posto, né? E você tem essa relação e ela vai existir para sempre, mas não, ela é uma relação que precisa de trabalho, ela precisa ter interesse das duas partes para se manter. E por mais que você tenha feito a sua parte de, né, ir ali atrás, entender que com ele talvez essa relação por texto não fosse muito boa, da mesma forma, por exemplo, como aconteceria em situações presenciais e tudo mais, mas você percebe que não houve essa reciprocidade. E por mais que isso machuque, e de fato machuca, eu sei que a gente precisa passar por esse luto, sabe? Eu me reconheço muito nisso que você está falando, e eu vejo muito assim, até depois de uma boa quantidade de análise, entender que a gente precisa também separar um pouco do que é de fato aquela relação de amizade que a gente quer manter, porque a gente quer de fato manter, e tá tudo bem a gente fazer a nossa parte, mas a gente tem que lembrar que não é só a nossa parte que cabe ao todo, né? O outro também tem que fazer a sua parte, e eu já chego também nesse ponto, mas o que eu queria dizer é que às vezes a gente precisa dar uma paradinha e tentar refletir sobre, será que é essa amizade mesmo que eu quero manter, ou estou vivendo em cima de uma nostalgia de um tempo que me foi muito querido, como por exemplo o tempo da faculdade, o tempo da universidade, com tantas descobertas, com tantas coisas incríveis acontecendo. E será que isso tudo, essa vontade de manter essa relação, não esteja muito fundada nesse ponto específico do tempo em que eu tenho saudade dessa época, por tudo que aquela época representou para mim? Isso é um ponto também a se pensar. E tá tudo bem se for dessa forma, mas eu acho que a partir do momento que a gente reconhece isso, fica mais fácil da gente lidar e processar esse luto. Entender que essa amizade, tal qual a época da faculdade, talvez tenha ficado lá no passado. E talvez processar esse luto todo faça com que a gente acabe lembrando com uma memória que seja um pouco dolorida, porque é a memória de um fim, mas é também uma memória gostosa, de uma época que você gostou muito, que você se divertiu muito, com esse seu amigo especificamente também. Então, sabe, é entender um pouco de que lugar vem dessa cavucada aí dentro. De onde vem essa vontade de manter essa amizade, de onde vem essa dificuldade de deixar esse ciclo morrer, né? E lidar com esse luto dessa amizade. E eu falei que eu me identifico muito porque durante um bom tempo, assim, alguns anos atrás, eu fiquei tentando reativar algumas das minhas melhores amizades da época da faculdade. E eu tentei por e-mail também na época, mandei alguns e-mails, tentei encontrar nas redes sociais e não consegui encontrar. Mas ali eu resgatei um e-mail antigo, mandei uma mensagem, recebi um retorno e a coisa meio que não foi muito adiante, sabe? E eu percebi que era muito uma lembrança boa daquela época da minha vida, que foi uma época de muitos perrengues, mas assim, de muitas risadas também. Porque a gente consegue, né, de todo limão fazer uma limonada. Então eu acho que é importante a gente ter esse passo de tentar, talvez, e se respeitar no sentido de, peraí, se sou só eu que estou fazendo, será que eu devo fazer sozinho também? Porque isso aqui não vai se sustentar, né? Uma relação, uma amizade, a gente não pode esquecer, gente. A amizade é uma relação, tá? É um relacionamento. Muitas pessoas confundem achando que relacionamento, a única coisa que existe no relacionamento é o relacionamento amoroso, né, entre casais. E isso é muita mentira. Relacionamento é com todo mundo. E aí aqui eu puxo o John Bowlby, que é um psicanalista britânico, que é o cara que criou, né,
a linha de teoria que eu mais consumo, que eu mais estudo, que eu mais me identifico, que é a teoria do apego, e ele chega e fala exatamente isso, né? De que o vínculo é uma necessidade básica do ser humano. A gente precisa de vínculo porque a gente é ser humano e a gente é ser social. A gente depende um dos outros para viver e para sobreviver enquanto espécie. Então esse vínculo é uma coisa que está escrita aqui no nosso DNA. É uma necessidade tão básica quanto comer, quanto acordar, quanto ir ao banheiro, quanto ter que descansar. E a gente esquece isso. Mas esse vínculo ele é importante, tá? Não é só com os casais amorosos, né? Casais afetivos e amorosos, mas sim todas e quaisquer relações que nós temos, tá? Seja com os nossos filhos, seja com os nossos pais, com amigos. A gente vai estar sempre se vinculando. Lembra um pouco daquele episódio lá da teoria do apego que eu fiz, né? Então, eu tentei explicar um pouco de como que aqueles vínculos, tipos de vínculos que a gente cria na nossa infância, eles são determinantes para os tipos de vínculos que a gente vai estabelecer ao longo da nossa vida. E isso influencia, sobretudo, as nossas amizades. Tá bom? E só para terminar o meu exemplo, eu acabei percebendo que é isso, sabe? Esse meu amigo, que era um amigo que eu tinha muito carinho, que eu me divertia muito, era o meu melhor amigo. E talvez o meu único amigo da faculdade. Talvez se ele, por algum motivo, por alguma coisa da vida, ele estiver ouvindo, porque eu acho bem difícil, mas se ele estiver ouvindo esse episódio, ele sabe quem ele é. E foi triste eu perceber que essa amizade não ia acontecer, não ia continuar. Porque os nossos caminhos, sabe, tomaram rumos completamente diferentes. E eu não tô nem falando que eu julgo que a coisa que ele se tornou é abominável pra mim diante da minha perspectiva de vida. Nem é isso. É só porque, sabe, porque às vezes a gente acha que não, é porque uma pessoa, o meu amigo de faculdade, meu amigo de infância, da minha rua, ele hoje tem ele tem uma visão política diametralmente oposta que eu tenho. Por isso, essa amizade precisa morrer. A gente não precisa chegar nesses extremos, sabe? Às vezes as pessoas só chegam e tomam caminhos muito diferentes e alguém não vai ter filhos, ou alguém vai viver em outro país e vai construir outras coisas, sabe? E não é necessariamente algo drástico que você fala assim, não, eu preciso acabar com essa amizade. Mas às vezes simplesmente a gente vai se desencontrar na vida. Da mesma forma como a gente se encontrou em algum momento, a gente pode se desencontrar em outro momento. E sei lá, às vezes pode ser até que lá na frente, daqui a alguns anos, a gente se reencontre. E isso vai ser muito bonito de se viver. Mas é entender que, sabe, assim como a vida pulsa, os nossos afetos, as nossas relações também vão pulsar. E vão ter esses momentos como se fossem danças, sabe? Num momento você tá dançando mais com algumas pessoas naquela festa. Em algum momento você vai se afastar um pouco daquelas pessoas e vai dançar com outras. E você vai estar sempre nesse movimento, nesse dinamismo da vida. E é muito bonito reconhecer isso dessa forma, tá? E continuando aqui o e-mail do Ladislau, ele fala: em relação à minha amiga, o histórico é entremeado por trocas de mensagens maiores no WhatsApp, bem-sucedidas, com várias outras que eu enviei a ela e ela passou batido ou não deu retorno. Percebi também que geralmente a iniciativa por marcar algo ou mandar mensagens era minha. Recentemente nos encontramos em um evento social de amigos, sentamos na mesma mesa com alguns outros amigos em comum e conversamos de boa. E depois fizemos algumas trocas no WhatsApp. Enfim, tenho dificuldade em lidar com admitir que são amizades que já foram muito fortes antigamente e que há alguns anos já não são mais. E ficar de boa com isso. Fico sem entender o que houve do outro lado para nossa amizade ter deixado de fazer sentido ou ser interessante. E eu não sei se seria interessante expor esse desconforto ou visão da situação num papo presencial a eles, meio que abrir o jogo, obviamente falando de uma boa, ou se eu deixo quieto e vida que segue. Na prática, acabo sentindo uma certa decepção ou frustração em, apesar do meu esforço, a outra parte ter deixado a amizade morrer. Percebe que aqui, Ladislau, eu acho que fica muito evidente a sua dificuldade de lidar com o luto dessas relações. Né, o luto da morte dessas duas relações. Você, inclusive, literalmente usa essa palavra agora aqui, né, de deixar a amizade morrer. Você não quer carregar consigo a responsabilidade de ter matado essas relações. E eu espero, na verdade, de coração, que essa conversa aqui, que esse episódio, ele ajude você, não só você, Ladislau, como você que está aí ouvindo, pausadinho ou pausadinha, que você entenda que não existe, sabe, às vezes uma coisa tão drástica que vai acontecer, que vai demarcar o fim de uma amizade, que vai ser um grande evento, sabe?
às vezes elas só vão acabar porque elas deixaram de fazer sentido. Da mesma forma que, às vezes, casais amorosos vão se separar não porque houve, sei lá, traições imensas, infidelidades e grandes coisas horríveis que aconteceram naquele casamento. E às vezes as pessoas simplesmente acordam, se olham e falam: poxa, eu acho que o amor acabou, né? Eu acho que a relação, não sei, não tem mais aqui o que sustente no sentido amoroso esse casamento. E as pessoas se separam por causa disso também. E essa é uma parcela dessas separações que acontecem. A mesma coisa vai acontecer com as amizades, sabe? E, olha, eu sei, é muito difícil lidar com esse luto, olhar pra isso e entender que, na verdade, não é culpa de ninguém que essa amizade acabe, e que talvez o melhor passo seja realmente lidar com essa dor, enxergar essa dor, nomear essa dor, e aí sim guardar ela naquele lugarzinho de memória afetiva, de como era legal naquela época que vocês saíam e conversavam, e como que era maneiro quando vocês eram confidentes, e quantas risadas, e quantos segredos vocês trocaram entre si. E tá tudo bem que isso não seja mais assim. Por outro lado, a decisão de abrir o jogo, de chamar eles, né, para uma conversa presencial, para entender, passar as coisas a limpo, eu não sei até que ponto isso possa ser, proveitoso. Eu acho que isso para você talvez ainda esteja num lugar de negação, de tentar conversar e falar: poxa, mas eu faço de tudo e você não me corresponde. E aí, às vezes, a conversa pode até ficar esquisita, né? Outra pessoa ter que falar pra você assim: é porque a minha vida mudou, eu tenho outras coisas pra fazer, eu tenho outros amigos, e por mais que eu goste muito de você e goste muito daquilo que a gente viveu, hoje meio que não faz mais tanto sentido essa nossa amizade. E eu tô bem com relação a isso. Tu percebe? Talvez isso seja ainda mais doloroso pra você, que já tá com essa dificuldade de lidar com esses términos. Então acho que o primeiro passo é você olhar pra dentro. Vou fazer o chavão, tá, gente? Você faça uma pausa pra sentir, sinta tudo isso, processe todos esses términos e entenda se você ainda realmente quer. Porque se você quiser, é claro, é genuíno, você pode ir lá e falar e conversar e falar: poxa, eu tentei tantas vezes e não sei, a impressão que dá é que só eu me esforçava para manter essa amizade. Eu queria entender de você o que aconteceu. Será que foi algo que eu fiz? Mas, não me parece muito proveitoso no sentido de que é um fim por ser um fim. E que nada que você vá falar provavelmente vai reverter essa situação. E que talvez o melhor caminho seja você aprender a lidar com esses términos, tá? E aí, por fim, Ladislau termina aqui a mensagem dele falando: bom, pelo menos em relação a relacionamentos de amizade que não são tão fortes e que percebo que não são via de mão dupla, eu tenho conseguido pular fora bem tranquilamente. Antigamente eu sofria com esses casos também e insistia por muito tempo remando sozinho. Atualmente tenho alguns outros amigos bem próximos com os quais sinto que é via de mão dupla, que trocamos bastantes e vivenciamos ótimos momentos juntos. É isso, meu caro. Um abraço. Observação: meu e-mail ficou grande, então fique à vontade para usar os trechos que achar melhor. Bom, eu usei o trecho da inteiridade, tá? Porque eu acho que é importante eu ler toda a mensagem que os pausadinhos e pausadinhas me mandam. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer aqui, é reservar um tempo para falar sobre eles todos, né? E uma coisa, inclusive, que eu quero fazer aí uma pergunta para você, tá? Deixa aí, se você estiver ouvindo no Spotify, tem lá a caixinha perguntando o que você achou desse episódio. Seja nos comentários no Instagram ou por e-mail também. Eu preciso de um feedback seu, porque eu fiz algo um pouco diferente desse episódio aqui, que foi comentar passo a passo um e-mail. E eu gosto de fazer isso, da minha perspectiva, de que eu tenho medo de esquecer as coisas que eu quero falar ao longo da leitura. Então, fazendo essas pausas aqui para comentar e para sentir o próprio e-mail, para mim fazem mais sentido de fazer enquanto eu estou aqui sozinho gravando isso, pensando em como você vai ouvir isso do lado daí, né, do outro lado do fone de ouvido. Mas se você prefere que eu continue lendo o e-mail todo e depois só falando e comentando as coisas, me avisa. Pode ser que eu continue fazendo isso, pode ser que eu volte ao que eu fazia antes, depende de você também comentar por aí, tá bom? Mas voltando aqui, Ladislau, meu querido, eu acho que tá bem claro que para mim
existe uma necessidade de reafirmação de que você é importante para essas pessoas e que isso machuca você, porque você gostaria de sentir que você também é importante, que essas pessoas dão um duro para manter uma relação de amizade com você. E voltando lá no meu episódio de Teoria do Apego, pode ser que isso revele algo que tenha a ver com o seu próprio tipo de apego que você tenha, né, por base aí da sua criação, mas eu acho que isso não dá para eu avaliar isso num próprio e-mail, obviamente. Mas eu acho que talvez isso possa ser uma pista para você tentar buscar um pouco, olhar um pouco mais para isso, tentar, sabe, desvendar um pouco desse mistério aí da sua própria história, porque isso de fato acontece, né? Às vezes a gente tem tipos de vínculos, não estou dizendo que é necessariamente o seu caso, tá? Mas às vezes a gente tem tipos de vínculos que são daqueles que, né, os ansiosos, né, ou ambivalentes, e que a gente precisa ter a reafirmação de que a gente é importante, de que as outras pessoas não vão abandonar a gente, e que a gente vai estar sempre ali demandando afeto. Ai, por favor, me ama, me responde, me corresponda. E para outra parte, se a outra parte não é necessariamente uma pessoa que tem um estilo padrão de vínculo de apego seguro, né, como eu expliquei no outro episódio, isso pode soar um pouco, sabe, que demanda chata. Tudo bem que para qualquer pessoa isso pode soar como uma demanda chata, mas em teoria, as pessoas que têm um vínculo de apego seguro por padrão, elas vão saber lidar melhor com esse tipo de situação, com esse tipo de demanda. Mas se você pega, por exemplo, uma pessoa que tem já um tipo de apego inseguro, que é do evitativo, isso daí sabe, água e vinho. É água e vinho que se fala? Agora eu não sei. Mas assim, repulsa, independente da expressão, que eu sou péssimo com expressões, mas isso, sabe, assim, cria uma repulsa muito grande pela outra pessoa, porque tipo, ai, que saco, eu preciso ter meu espaço, eu quero ter a distância segura dessa outra pessoa, eu gosto dela, mas eu quero ter a distância, não quero ficar grudado na pessoa e tal. E como eu falei, não diz respeito apenas a relacionamentos amorosos, assim, em todos os relacionamentos que nós temos. E a amizade é um desses relacionamentos. Então, assim, tenta entender que talvez essa demanda que você tenha de que a outra pessoa precisa também investir tanto, e é óbvio, assim, olhando pragmaticamente, duas pessoas numa relação de amizade, as duas têm que fazer a sua parte. Mas quando essa amizade se torna um pouco desbalanceada e uma das partes demanda tanto afeto e reconhecimento e sabe, e cuidado da outra parte, pode ser que exista por trás disso uma outra necessidade dessa pessoa a ter uma reafirmação de afeto, de presença que talvez ela não tivesse tanto na própria infância. E fazer sentido disso tudo, recontar essas histórias, ajuda você a perceber ou a se libertar dessa ideia de que você não precisa disso. Você é suficientemente legal, você é suficientemente adorável, sabe? Você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa digna de ser admirada, de ter amigos, e que você vai eventualmente encontrar outros amigos que vão estar juntos com você, pelo mesmo processo de vida, pelo mesmo momento da vida e pelos mesmos interesses atuais de vida, vamos dizer assim. Então fica aqui o meu abraço muito apertado para você, porque eu sei que às vezes a gente manda um e-mail e fala assim, puxa, eu vou ali, vou mandar e o Thiago com certeza vai falar que essas pessoas são péssimas e elas deveriam estar correspondendo à minha amizade, e você acaba saindo desse episódio aqui com um monte de caraminhola na sua cabeça, pensando assim, caramba, então peraí, será que sou eu mesmo? Mas eu quero que você aí, Ladislau, e você aí, pausadinha, que estão me ouvindo, não saiam com a caraminhola errada de, mas será que o errado sou eu? Não é isso. É entender que, às vezes, as nossas demandas, elas têm uma origem muito mais antiga daquilo que a gente imagina que tem, tá? E que quando a gente faz sentido disso, entende, peraí, então talvez venha desse lugar de que, poxa, eu não tive, né, aquela presença tão constante de afeto na minha infância, para mim foi difícil porque a minha história dos meus pais foi assim, assado, e como que eu fui criado, a chegada de um irmão, nunca consegui elaborar bem sobre isso. E aí, é claro, fica o convite para vocês buscarem ajuda terapêutica, né, buscarem ajuda profissional para lidar com todas essas questões, porque lidar com tudo isso sozinho é muito difícil, né, quase impossível, mas que fique claro que isso não faz de você uma pessoa ruim, sabe? Não faz de você uma pessoa ruim, não faz uma pessoa indigna de ser amada, de ser admirada, de ser considerada como amiga, sabe?
Então, continue vivendo a vida, continue entendendo que amizades são essas danças que às vezes a gente vai se separar um pouco da outra pessoa, quem sabe lá na frente vocês se reencontram para dançar mais uma valsa, mas que hoje talvez isso não aconteça mais, e talvez nunca mais aconteça, mas que outras pessoas vão chegar para dançar com você. Como você mesmo aqui termina o seu e-mail falando, né, Ladislau? Viver esse luto, inclusive, dessas duas amizades que me parecem ser bastante importantes para você, vai ser talvez a porta de abertura para você viver novas amizades muito significativas com essas pessoas que estão próximas de você hoje, né? E que você possa investir ainda mais desses seus afetos nessas pessoas que estão aí disponíveis para falar com você, para trocar com você, porque eu acho que talvez esse seja o caminho mais genuíno a se fazer. E por fim, assim, eu queria só falar mais duas coisinhas aqui, porque eu sei que já tá ficando longo esse episódio, né? Então, duas coisinhas rápidas aqui. A primeira é que essas grandes amizades, esses melhores amigos, essas relações de melhores amigos, de amizades de infância, são extremamente romantizadas, tá? Todo mundo acha, e eu por muitos anos achava que eu era a única pessoa que não tinha amigos de infância. Eu comecei a perceber que, na verdade, tem muitas pessoas que não têm amigos de infância e é uma minoria que tem amigos de infância que se falam até a vida adulta, tá? Então, que fique claro aqui que essas amizades, elas são extremamente romantizadas, sejam em séries, sejam em filmes. E é óbvio, todo mundo gostaria de ter um amigo que você começou na escola junto com esse seu amigo e que você continua sendo o melhor amigo até depois de 30, de 40 anos de idade. Mas isso é muito raro de acontecer. E quando a gente se liberta desse peso, e foi o que aconteceu comigo, muita coisa fica mais fácil de lidar, sabe? Porque eu começo a entender que, tá bom, sabe? Eu posso não ter um melhor amigo de infância, mas eu tenho grandes amigos, grandes relações hoje, depois de ter filhos. E que, sobretudo, a paternidade me trouxe. Eu tenho, sério, assim, as minhas amizades, elas mudaram drasticamente depois que eu me tornei pai. Muito por conta desses processos de, a vida mudou e eu começo a ter horários diferentes, ter rotinas diferentes, ter conversas, interesses de conversas diferentes. Então essas amizades ali de outras pessoas que também não eram pais nem mães, acaba ficando esquisito mesmo, né? Mas, cara, olha, eu vou te falar, foi incrível a quantidade de amizades que eu fiz, das mais diversas possíveis e das mais especiais e profundas possíveis, sabe? Assim, papo de confidenciar coisas que só a Anne sabe para determinados amigos. Isso é muito especial. E eu não tinha isso na minha adolescência. Não tinha isso no início da minha fase adulta, sabe? Da minha vida adulta. Então, tenta pensar nisso, tá? E a outra coisa que eu queria dizer é que limite é amor, tá? Vou deixar essa frase aqui no final para você entender que quando a gente dá limite, a gente também está dando uma expressão de amor. Isso funciona, eu falo isso muito com relação a como a gente educa os nossos filhos. Mas eu estou falando agora a gente enquanto adulto funcional e enquanto ser agente das nossas próprias relações. Limite é também amor. Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte: a gente não precisa se submeter a tudo, se diminuir para caber dentro de relações, aceitar tudo que as outras pessoas fazem da gente, ou que esperam que a gente faça, ou esperam que a gente se comporte em nome de manter uma amizade. Isso não é amizade. Quando a outra parte não me aceita da forma que eu sou e me obriga, de certa forma, a agir de uma forma diferente, me comportar de uma forma diferente, ser de uma forma diferente, isso não é amizade, tá? Isso pode ser qualquer coisa, menos uma amizade saudável. Então, repense isso também. Entenda que colocar limites nessas amizades são importantes, porque às vezes uma amizade ela chega num ponto que se torna insustentável de se manter, porque a gente sempre cedeu, porque a gente sempre teve muita dificuldade, a gente sempre quis ser amado. E aí, por conta dessa nossa própria demanda, a gente acaba não respeitando os nossos próprios limites. E é através desse não respeito aos nossos limites que a gente acaba passando muito do ponto. E isso acaba matando, inclusive prematuramente, uma amizade. Então, lembra, limite é também amor. Pratique isso nas suas amizades. Tá legal?
Bom, acho que deu de conversa por hoje, né? Eu espero que tenha ajudado de alguma forma você elaborar um pouco também sobre amizades aí na fase adulta, principalmente. Eu sei que tem muitas pessoas que também me perguntaram, inclusive pessoas que são, vamos dizer assim, adolescentes pausadinhos e pausadinhas que já andaram me mandando umas mensagens nas redes sociais, falando que queriam muito entender como começar novas amizades, porque isso é difícil. E eu vou falar, não é difícil só quando se é adolescente, só quando se é jovem. É difícil em qualquer fase da vida, tá? Eu, durante muito tempo, eu tinha preguiça de fazer novas amizades porque é uma demanda que eu não estava muito disponível para ela, sabe? Então, se você achar aí que vale a pena fazer um episódio sobre isso, diz aí, bota aí na caixinha de comentários do Spotify, ou me manda DM, ou me manda um e-mail, sei lá. Mas me diz aí se você quer que eu fale sobre como começar novas amizades, novas relações, que vai ser um prazer também conduzir essa conversa por aqui, tá bom? E se você gosta do meu podcast, você sabe que você pode me ajudar mandando ele pra... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo? Se você gostou desse episódio, você vai mandar ele, não vai mandar ele pra um monte de gente, você vai mandar esse episódio pra 3 amigos. Já que eu tô falando de amizade, manda para 3 amigos. Eu falo assim, poxa, olha só que legal esse episódio aqui falando sobre amizades, olha que bacana, naná. Manda para 3 amigos. Vai me ajudar pra caramba. Se você piramidar 3 amigos para se tornarem pausadinhos, imagina, olha só que legal para relação de amizade, né? Vocês ouvem aí o Pausa para Sentir e conversam sobre os temas juntos. Olha só, fica a dica aí. Mas você vai me ajudar bastante e também vai ajudar um amigo que você tem carinho por ele ou por ela. Então, já fica aí a dica. E é claro, né, se você quiser me acompanhar lá no Instagram, você pode acompanhar o perfil do podcast, que é o @pausa pra sentir podcast. E é claro, se quiser acompanhar a minha vida mais pessoal, com os meus filhos, e conhecer um pouco mais, né, da minha cara, da minha família, dessa minha vida de blogueiro e criador de conteúdo, você pode ir lá no @Thiago Queiroz, Thiago com TH, obviamente, e você vai me acompanhar também em qualquer um desses Instagrams. Se você me mandar mensagem, eu vou responder. Se você me marcar, eu vou repostar. Eu vou sempre ficar muito feliz com todo esse carinho que eu recebo, tá bom? E é claro, a forma mais importante, talvez, de participar desse podcast é mandando o seu e-mail lá no pausaprasentirpodcast@gmail.com. Lá você vai mandar para mim a sua mensagem, vai me dizer o que você está pensando, qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua questão, o seu dilema. E quem sabe eu não pego esse e-mail e falo aqui para todo mundo ouvir e para todo mundo se ajudar e todo mundo fazer, sobretudo, uma pausa para sentir, tá? Eu vou ficando por aqui então, até a próxima semana, um beijo e fique bem.